duas partes que fiz um upload, 2 vídeos gravados, não inteiramente hoje, como começa dia 25, salvo erro, a primeira parte, como está referenciada em voz. Não sei porque é que estou a perder o meu tempo convosco, porque quero que isto fique claro, face a esse não sei quê, novo presidente. Meus senhores, isto é uma chapelada, houve aqui uma chapelada outra vez, ponto 1, no meu entendimento. Apresentei-vos os factos que detectei que sustém esta afirmação. Isto é um problema que tem que ser os tribunais a averiguar. E a Comissão Nacional de Eleições e os tribunais. Não tenho resposta, não sei de nenhum desenvolvimento. Portanto, vocês aceitaram serem enfiados outra vez a cabeça com um chapéu. Problema vosso. Ponto 1. Aquilo que eu vos falo do Marcelo foi, e vou tornar a frisar isto, para que fique claro, ontem via MSM nas televisões, estava o seguro, sentadinho, assim com uma cara também, como está a aparecer nestes psicodramas ainda suaves, menos o primeiro. O primeiro é uma coisa do além, naquilo que eu posso entender, num espaço fechado, de salão, pessoas à volta, menos iluminadas, e ele a abraçar uma rapariga com um vestido com marcas de cor, contrastes de cor estranhos na forma, singulares, melhor dizendo, e ele como se estivesse a protegê-la do quê? Das garras de um lobisomem, entendeu? A escrever coisas e fazer músicas, e falo com a minha amada sobre o lobisomem para o lobisomem. Isto foi um aproveitamento claro, com uma intenção qualquer maquiavélica e o caralho, uma profissão, e deve ter feito parte do vosso hat-trick. Uma vítima de quê? Dos fantasmas de lobisomens, como eu? Nem sei quem é, estava de costas ainda por cima. Portanto, a coisa começa logo bem. Ainda nem sabia, nem porque publicamente não tinha vindo nos mídias que ele era o candidato que se tinha perfilhado pelo PS para vir presidente, ou seja o que for. Nem isso. Portanto, isto foi a primeira imagem. Quando eu vi esta imagem, disse, estou-me aqui a refletir, agora está-me aqui a refletir esta história dos lobisomens e das lobisomens e das marcas e das garras e da mão e da garra, que é um tema introduzido pelas Chiques com o Marcelo e não sei o que, logo após as eleições. Como estou forte vos dizer factualmente, eu não faço factos, como vos disse, ainda hoje nas duas primeiras partes. Limito-me a juntar os factos das vossas confissões em diagonais de gangsters políticos e assassinos, e ladrões de crianças, e torturadores, e abusadores de poder, e nazis. Porque vocês nunca podem fazer uma confissão clara devido ao sangue que têm na mão e outros crimes, não é? Quando vi essa imagem do António Manuel Seguro, António José Manuel Seguro, não é? Porquê isto? E depois, passados 2 dias, aparece ele como candidato. Portanto, isto foi o pré-candidato. Há aqui uma história desta natureza. Isto indicia uma qualquer outra coisa complementar que pode ser um hat-trick também. Porque o hat-trick foi participado por diferentes, não é? Sendo a mais estranha ainda com as relações com o 9/11, essa história desse imagem da não sei quê, como eu vos disse, uma árvore tombada na história de Dom Pedro V, na cena do reflexo, do chamar o táxi, que é uma coisa do spot de Nicole e sobretudo da Lara Stone. O spot da Lara Stone, do Nenúfar, do cancro, e de lá pular assim. Tinha acabado de falar disso, aparece-me esse caralho qualquer coisa, que para mim é tsunami. Há uma chuvada, não sei onde, lá para os Orientes, onde atinge 4 países, notícias altamente manhosas, como... Eu devo-vos conta dos indícios. Aquilo é uma figuração de onda e dos pauzinhos que depois apareceram nessa coisa. Isto é verdade, parece um espelho, reflexo de qualquer outra coisa que aqui está por trás. Com estes valores tem a ver 3D, porque Imagem era um festival de animação 3D italiano há muitos anos, e mais não sei o quê, portanto tem a ver com estas áreas da guerra, do terreno desta guerra. Portanto, não sei o que é que vocês chegaram a alguma conclusão, não, certamente não terão chegado a nenhuma conclusão, não é? É pena, porque é para isso que os tribunais existem. O Tribunal Constitucional tem que velar que as eleições são atos limpos, não é? E depois já a intenção criminosa, genocida, não sei o quê, com chuvadas e mais limpas, as chuvadas vêm para cá, caíram umas árvores ali a seguir, desloca o cartaz já na segunda, volta quando ele já não era candidato.
metem um cartaz novo ali na Estrela e depois a entrar quase dando ao Pedro Quinta. Então já não é candidato e agora mete-me um cartaz daqueles que costuma pipa dinheiro, porque e assim, vou 2 dias depois, não sei o que, como vos dei conta, em Récia e tal. São 2, são 3, é um, mas dei-vos isso com os dias. Ou seja, que roubam tudo. Porquê? Para clarificar alguma verdade. E disse que vou passar ao autocarro, chegámos ali ao Largo João de Deus, onde há a Escola João de Deus e o Pedro Nunes, e estava aquilo barrado pelos polícias, deram a volta, o autocarro deu a volta e foi pela Rua de São Bento, até ao rato para entrar para o sítio, para o trajeto normal. Porque eu disse, já que havia então qualquer coisa, e eu depois na volta vi umas árvores, e não vi umas árvores no asfalto, quase a chegar mesmo à zona onde está a farmácia, à direita, isto depois pouco tempo de um crime aí nas máquinas do Reizinho, que faz parte integrante do documento de queixa-crime que apresentei à Caixa Geral de Depósitos, para os senhores. É que já veio desta história de captura de cartões de crédito. Vocês são diabólicos. Tudo transpira e contamina esta noção de guerra global, deste Vietnã global. Captura de crédito, de cartão de crédito. Bom, portanto, há esses indícios que eu vos dei. E depois aparece não sei o quê. Depois teve 60% na segunda volta e disse, este homem não tem carisma para ter 60%, mas se reforça intuitivamente neste ponto, e só neste ponto, a ideia de que terá havido um hat-trick. E depois relembrei questões de hat-tricks que estão em cima da mesa após 9 de 11. Da América, do Al Gore e do Cavaco. E relembrei alguns factos que desde esse tempo trepidam sobre os novos processos ou processos desenvolvidos de hat-trick. Numa realidade diferente de redes e não sei o quê, de comunicações móveis, instantâneas, e em todo local e não local nenhum, que vieram a alterar também essas capacidades desse tipo de crimes. E que devem estar a acontecer pelo mundo fora. Não vai das pessoas nem dar por ela, não é? Há uns anjinhos ou uns pervertidos criminosos que disseram isso é subjetivo, a coisa do cartaz dele. Muito rapidamente, tem espírito ainda por cima. Devem ser fantasmas. A disfarçar, não é? E vi umas árvores caídas quando voltei. E depois disseram, mas o que é que houve ali? Perguntei, já não sei quem, um turista, passado um dia, mas foi mais acima na zona da padaria. Padaria é o nome de um label comercial para as casas de pão que há aí. E eu não vi aquilo propriamente nem Sesca, nem mais uns 20 ou 30 metros para cima. Vi mesmo nesse sítio, que era o sítio onde há essa uma imagem real que estava em cima da mesa do Verman, do jornalista, a fazer isso num dia da pluma e da caixa de Pandora e da onda na laje rachada, rosa na estrela e não sei o quê. Vamos lá ver se a gente se entende. Com participações artísticas do Noronha de Nascimento como Presidente do Supremo Tribunal e do Conselho Supremo de Magistratura, Pinto Monteiro ainda como PGR, Marinho Pinto como bastonário da Ordem dos Advogados, Paula Teixeira da Silva como Ministra da Justiça e Cândido Almeida Diabo, PGR ou PG. São factos, meus senhores. Bom, então, a coisa ontem sobre a medalha era o José Manuel Seguro sentado a dizer que ia dar uma medalha ao presidente anterior, ao criminoso, no meu entendimento, meus senhores, desde sempre, antes de ser presidente, eu já estava a dizer, está aqui um hat-trick também, 2 anos, um programa de televisão, sem respostas, mas como, porquê, com que critérios, recebeu de quem, quanto é que lhe pagaram, não sei o quê, porque era um candidato impossível do PSD. Aliás, acho isto muito estranho sob o ponto de vista do próprio PSD. Eu me indicia que o PSD tem um outro por trás, que é efetivamente aquele que foi o presidente de sombra, deve ser esse Nazi-Mor Cavaco Silva. Portanto, foi um puppet que foi fabricado. É provavelmente aquilo que mais me figura no meu entendimento, no meu raciocínio dedutivo como possível. Porque o Marcelo nunca foi, já tinha havido uma tentativa de eleição, não é? Que se pôs a atravessar o Tejanado e não sei o quê, para mostrar que estava em boas condições físicas e não sei o quê.
uma barbaridade, só um maluco, não é? Então, a pessoa vai votar num homem que atravessa o Tejo-Nado para fazer uma demonstração desta e que não pensa que pode apanhar umas salmonelas e morrer. Eu, caralho, não tenho noção de segurança, não sei o quê. É festival, vou mostrar aos meus músculos que sou muito homem, não tem sentido. Já tinha havido essa tentativa há uns largos, uma década ou mais, né? Deu com os borrinhos na água, claro está. E desta vez 2 anos a promoverem-no, onde vocês refletem coisas que vão até à história da morte da Mónica. Vocês não esclarecem nada. Portanto, na medida que vocês inventaram um puppet, portanto, o PSD tem um presidente sombra também por trás deles durante estes 8 anos. Terá que ser o Cavaco, acho eu. Não é o que vocês disseram aí, o Vital Moreira, e quem mais o António Costa, o outro criminoso nazi, um impressionating, acusado nestes termos por mim, no TPI, que dizia que o problema disto tinha sido o reforço dos poderes do Presidente, sem especificar nem que Presidente, estavas a falar daqui, da América, de Portugal, não sei o quê, ainda por cima, com a vossa extrema sempre clareza e concisão, que permite as pessoas entender tudo e perceber tudo. Vocês disseram isso agora também. Há pessoas que dizem que houve um reforço dos poderes do Presidente, mas como? Contra a Constituição, como? Então, e os tribunais não interviram na altura porquê? Porque estavam a ser perseguidos, como vieram agora neste tempo também os brasileiros juízes dizer que não sei quê, eu não sei o que mais, que também me pareceu um bocado ilógico pelas razões que vos disse. Mas pode ser verdade. Porquê? Porque isto está a acontecer a toda a gente. Tipo de pressões e de perseguições e vão a um nível que é verdadeiramente nazi. Portanto, isto para mim tem uma possibilidade de peso específico correspondente à realidade persecutória. Nazi que se vive nesta aqui, nesta Europa e em Sky, em muitos outros lados do mundo. Nada me espanta. Então estava ele a dizer que ia dar a medalha, que fica uma cara um bocado meio aflita, aparentemente, ou seja, psicodramático, não é expectável se forem ver as imagens, foram de ontem, antes de ontem, não é? Nos MSRs, nas televisões portuguesas, não é expectável ele estar assim, quase como aflito, a dizer que vai dar uma medalha. E depois ilustram essa peça onde ele está a fazer essa declaração, o seguro sentado, com essa tal estranhíssima imagem dos dois a caminhar, o Marcelo em passo rápido e o outro ao lado que se vai chegando, para colar com uma coisa que pelos vistos vocês sabem, sustenho eu, que é essa parte da encenação de uma sombra que vocês me puseram no dia que eu lá fui entregar estas cartas ao Primeiro-Ministro e ao Presidente. E quando lá cheguei, já ia com a fotocópia, passei no copieiro, já alguém das vossas redes de influência e tráfico tinha avisado o copieiro e já me tinham feito uma fotocópia de uma das páginas, tirando a última linha, não é tirando, desbatendo a última linha de uma das páginas, como eu vos disse. Porque alguém foi logo preparar a coisa para justificar depois uma mentira qualquer sobre o quê? Não terem recebido a carta, está assinada e carimbada nos serviços de recepção lá, pela polícia, como é que é? E mesmo como Montenegro, recepcionada como uma senhora, com o nome tal nas minhas récitas e em outros documentos, que vocês agora roubaram todos em lote por aqui, fizeram um acordo por baixo da mesa e vão dar uma medalha ao outro para dizer, a gente fez um acordo, vamos manter aqui o escravo, continuar a expoliá-lo e você recebe uma medalhazinha e um chofer. E fica todo contente. Hã? É um acordo de regime criminoso, outra vez, que se prefigura aqui ao caralho. Vamos ver se a gente se entende. Portanto, há uma intenção de construção, neste sentido, que cola com esse facto na entrega da carta sobre este problema de segurança nacional, que são as comunicações. E todos os crimes conexos que derivam daí, inclusive o terrorismo. O José Manuel Seguro deve saber disso, porque a expressão dele era quem estava a contar uma história. Portanto, há mais uma vez uma sugestão daquilo que vocês têm chamado em fancy names agora neste tabuleiro geopolítico do inferno, de trocas de reféns ou de responsabilidades, pega lá este e dá cá esta figurinha, porque tem crimes menores ou fez menos cheio. Tudo isto fora dos tribunais, meus senhores, não pode ser, isto é uma realidade, não é assim. Para que fique claro, agradeço uma resposta, no sítio certo, tipo aí.
um dos objetivos isto é sempre feito em multi-layers, os crimes, e visando propósitos também diferenciados, mas cumulativos. Porque eu disse-vos, quando vocês agora enviaram uma bomba nuclear, através dessa construção, começou no tempo que vocês meteram essa construção, o retorno à Moratória, que é uma questão da visão 96, é uma questão da eleição, da ascensão desse nazi que vocês têm à frente da Casa das Nações, o António Guterres, como sabes. Portanto, isso é repescado, via online, vocês fizeram, penso eu, incrustações num boneco de peluche, num cogumelo atómico da Moratória, que é um peluche do meu filho, do qual vocês nada me respondem. A vossa infâmia e afronta nazi vai a este ponto. E depois dão cabo de tudo e roubam tudo e deram cabo dos computadores, começaram a fazer o vandalismo qualificado com facetas 9 de 11, como ainda agora vos expliquei nas partes anteriores. Um dos objetivos disto é que, como eu vos disse, porquê? Porque estava aqui com estas reparações, portanto, há aqui Borotoa, isto para mim é o atual de Borotoa visto de cima, como já vos disse. Há aqui outros aspectos que eu já vos dei os valores em vídeos recentes. Se alguém os roubou, prendam quem roubou. Mas digo, eu nem posso abordar isto em detalhe. Não, nem consigo escrever, só estou a escrever no telemóvel, estou-me a ver às aranhas. Tive um dia ou dois para escrever, não sei, nem sei aquilo em quantas páginas que responde, mas é um texto curto ainda, e na missania no abro. E há também sobre o tsunami, por causa destas coisas que vocês fizeram, nomeadamente no âmbito desta campanha eleitoral e dessa história qualquer do Imagina, não sei o quê, ou Imagina Portugal, não é? A portuguesa Imagina, não é? Portanto, aqui vocês continuam a proteger desta maneira, com a exceção criminosa de gangsterismo no Estado, protagonizado por figuras e com estas construções outra vez fantasiosas, permitem esta roda-lios, em vez de responder as coisas, a proteger interesses desta matéria. Porque esses interesses estavam em cima da mesa. Há uma leitura que cola com os valores que eu tenho aqui de outras anteriores, relativamente à Cotonete, à UOL, à Rocha Condóminos e não sei o quê, que também compra dinheiros. Há alguma inocência nesta enunciação do José Manuel Seguro ontem, na via televisões? Ou há um conhecimento de uma elevação, não sei de quem, de uma Sagres, se não mesmo da Sagres, navio escola e não sei o quê? E na relação com o tsunami? Qual deles? O do Japão. E você sabe isto tudo ou finge saber, ou mistifica sobre. Uma vez a gente se entende, caralho. Vocês têm sistematicamente apagado as imagens todas destas semanas, todos os dolos, e apagamos também alguns apontamentos que eu tenho, imagens das minhas próprias leituras, que não tive tempo de escrever, ilustrar e não sei o quê. Porque aparece um corvo, aparece o braço do corvo como a onda, porque me pareceu ser neste momento já mais Japão, mas sempre nesta vibração entre estas duas ondas, a 2005 e de Japão, que é uma das possibilidades teóricas de ser as mesmas coisas. Pessoas, ou grupos e processos, ou processos semelhantes, ou não sei o quê. Como sabeis. Fatos que dão corpo e dão peso a esta peça, a esta tese. Aparece-me um corvo, o corvo está em cima da mesa e está aqui e continua a estar até com os sharp points e não sei o quê, e nascem, no meu entendimento, como eu vos torno a relembrar nestas duas partes que hoje publiquei dia sábado, dia 28 já. Que não tornaria isto mais estranho, ou reforçava a existência sempre de uma besta, que é comum, ou um processo comum de um conjunto de bestas que tem feito estas tragédias, muitas, não sei se todas. Como é que é? Sabe ou não sabe? É isto uma solução indireta, uma troca, ou não sei o quê? Ontem aí o Seguro a dizer que ia dar uma medalha, ou uma medalha é um chumbo. De vocês, nada me surpreende. E também 93 como faceta 9 do 11, por causa do Expresso. Esta história agora com a morte que vocês construíram, que é uma história de um despudor nazi, uma afronta, uma infâmia, na morte
essa senhora Kennedy, que era embaixadora na Nova Zelândia, na zona do Sudan, vocês foram pegar nessa construção, que é uma manipulação, acho eu, voltando a Dallas, ou seja, a JF Kennedy, com aspectos de roupas que estão ali plasmados nessa edição 93 do Expresso. Portanto, está uma relação de conhecimento do Marcelo, não é? O Marcelo trabalhou no Expresso. Vocês pegaram naquelas flores e encostaram à volta de uma figura feminina refletida num espelho retrovisor da limusine do Jeff Kennedy. E mais outros aspectos macabríssimos, tudo isto. Então a mulher é morta ou morre e aparece uma coisa. Assim, faço o scroll à página e aparece uma imagem desta natureza, truncada. Sendo que aquela coisa, como sabemos, a edição 93, eu tenho desde 93 por causa lá de umas entrevistas no meu setor onde eu estou também, e desde quase essa altura, se não dessa altura, alguém tirou lá uma parte. E agora morreu a Constança também nesse tempo. Constança era uma das escritoras, salvo erro, dessa parte, de uma das partes que falta. Portanto, para mim, a soma é assim. Vocês, quem dispôs estas peças, sabia perfeitamente, nesse tempo, ao tirar isso, o que é que estava a esconder para o futuro, mas que volta a estas questões de Dallas, onde há continua a haver esta questão, ou não, de ser verdade, eventualmente, a presença no universo português lá, em Dallas, não, na véspera, o tal cor de Angola, não sei o quê. Mas, alguém sabe isto, ou melhor, muita gente saberá isto, o ministro também saberá isto, pela forma como foi anunciada também, é uma infame, uma afronta. Então falam-se de morte de uma jornalista, e parece-me ele a dizer isso, não assim, uma cara pesada, como de sofredora, porque já há amigos, como eu comentei, ou conhecidos, ou trabalhavam juntos, ou não sei o quê, e depois fiz scroll aquilo, tudo, e nem a Constança, havia uma fotografia da Constança. Isto é descarada. É uma coisa oculta, né? Que é concordante com aquilo que está ali faltando nessa edição de 93. Que eu nem sei o que é, claro está. Nem sei se alguém poderá saber porquê, porque já vos disse, da morte de Sá Carneiro, quando fui à Biblioteca Nacional, já os exemplares que eu ia à procura já tinham sido tirados das coleções da Biblioteca Nacional. E vocês falsificam tudo o que é de jeito e de feição para proteger crimes. Como estão a fazer outra vez. Portanto, alguém pode saber da autenticidade de um número completo daquilo e ler aquilo e entender o que é que vocês esconderam nesse tempo e porquê. Isto é a única coisa, continuo a afirmar muito lapidarmente, de 93, que referencia o mês de setembro. Setembro é o mês do 9 do 11. É a única coisa, peça durante estes anos todos, aqui em Portugal, que eu saiba, que eu conheça, que tem esta relação de 93 de setembro, que reforça esta ideia de 93 na presença desta componente estranhíssima de 9 do 11. É? E depois porque não há outro aspecto qualquer que também reforça isto, que agora nem me lembro, isto é sempre uma complexidade alucinada. Porque vocês emaranham tudo. Porquê? Porque os novelos e os emaranhados são a forma de proteger os crimes e os criminosos. Não é? Não. Porque eu já sei o que é que ia dizer. Aqui estava outra vez na mesa, porque essa edição tem aspectos, por exemplo, que foram incluídos nesta sombra global sobre o Médio Oriente. Não é? A história das baratas e dos dinossauros e dos ADNs, e com outras sombras ainda mais preocupantes nos sentidos possíveis de interpretação, se reais, até de mutação e não sei o que não eram mutações. Vocês precisaram aí umas imagens aparentemente de cancros que não são cancros, que são efeitos equivalentes àquilo que é o processo nuclear em si. E estavam aí a inventar cancros. Não é cancros aquilo. Era uma explosão das constituintes da cadeia do ADN. Não é um cancro. O cancro não é assim. Como vós alguns sabeis, não é? O que é que se passa aqui, ó caralho? Antes de mais, passa-se o que sempre passa na aparência de tudo isto é ilusões, porque aquilo não é um cancro. Não se estava a falar de cancros de mamas ou não sei o quê. E mostravam o efeito do cancro numa mama, numa modelização 3D, que não era sobre as células,
era sobre o próprio ADN, sobre a hélice, e era a distribuição do ADN. O que é que não é isso? O que é que é uma multiplicação anormal das células. É uma agregação. É um tamanho que aumenta. Aquilo era como uma explosão da cadeia do ADN, do código fundamental da vida. Antes de mais, vocês aparentemente estão a mistificar mais uma realidade qualquer, para meter medo, provavelmente, à população mundial e para fazer mais uma sopa durante 3 anos para manterem os vossos estados de exceção, que vos permite serem gangsters e estarem fora da lei todos os dias em crimes nazis de abuso de poder e a roubar as pessoas, inclusive a filhos. Como sempre, com a participação aparentemente de médicos nas televisões portuguesas. Como esta história dos Gémenis, as Torres Gêmeas, as de Lisboa, que é também uma equivalência com as Torres Gêmeas de Nova Iorque, portanto, por extensão do 9 do 11, porque estas torres já se chamavam Torres Gêmeas. Nesse tempo, quer dizer, nos anos 80, pelo menos, eu já conhecia essas torres, ou por aí, e chamavam-lhe gêmeas, chamavam gêmeas. E eram efetivamente gêmeas, no sentido em que eram parecidas. Não são arranha-céus, não é? Como as torres Nova Iorque. Mas são gêmeas. Havia já este nome em cima da mesa. E depois aparece agora com um locker que não conheço lá do centro comercial, aquilo que é este espiral, é um dos temas e símbolos que está em cima da mesa nestas tragédias, como sabemos desde sempre, até furacões, pode-se entender como espirais, não é? A todos os níveis. E evolução da vida, ou descida ao abismo, ou seja o que for. Devemos estar aqui a vida inteira a conversar disto, em todos os termos filosóficos, seja o que for, ou física quântica, ou seja o que for. E metem-me uma história de cacos onde parecem uma espécie de umas radiografias na televisão, como a médica, porque uma pistola, os cacos aqui, dos pâncreas, não sei o quê, uma coisa vermelha. Está aqui uma fantasia, já estava em cima da mesa, estou a falar de factos, têm o tempo de dar vocês esta bomba nuclear para darem cabo de trabalho todo e para roubar tudo. Como continuam a roubar, agora roubaram-me do honor os Masters do honor, que eu tinha no honor. Aí depois fazem o acordo e agora vão dar uma medalha a um bandido. Fazem um acordo por baixo da mesa numa matéria de género. Quem faz esse acordo terá que ir ao TPI também, não é? Sabe a verdade destas construções. É a primeira coisa que se tem que saber sempre, face a esta permanente loucura ilusória, o que é verdade nisto. Agora que estas peças que eu agora vos relembrei são as peças deste preciso tempo, deste impedimento, deste roubo, do retorno da Morotoa e dos testes nucleares, não sei o quê. Onde eu também vos levantei desde já algumas questões, porque eu nem tinha consciência de terem existido. Porque não havia essa informação, nomeadamente, salvo erro na visão. Só neste documentário que vi agora, neste tempo que me foi posto, não é? Com esta afronta e infâmia, não sei de um filho, vocês põem-me um peluche no cogumelo, em induzir ideias de similitudes de processos aqui, reações psicológicas AB. Vocês são diabólicos, seus filhos da puta. Vocês são terroristas e assassinos e ladrões de crianças. Se isto é verdade, vocês têm que responder por isto. Se vocês fazem acordos por baixo da mesa, são cúmplices das pessoas que estão por trás destas tragédias, se estiverem por trás destas tragédias. Não é? Não se põe a carroça à frente dos bois. Mas sim, rouba-se tudo e mete-se uma bomba nuclear, fotos os PCs, troca os PCs em casa, e não sei o quê. Roubam dinheiro, estouram com a casa toda em coelho, falsificam as coisas, dão-me cabo do pé. Para quê? Para chegar à verdade? É uma ajuda? Ao meio da tarde chegaram aí 2 jatos de caça escoltando um pequeno privado, um jato, ao aeroporto de Lisboa, pelo menos na trajetória que eu vi daqui, quem é que cá está. Falar desta história com a Nicole, nem sei se era a Nicole, não é? De ter vindo a Lisboa nesta altura, deste estouro aqui, no meu trabalho, destes roubos em lote, não sei o quê, pagamento, tudo. E uma das coisas que eu tinha referido é que
Que é a primeira notícia que aparece dela agora, quando eu ainda estava nas partes desta ilusão do Médio Oriente. Na escrita disso, no final, da parte onde estava, porque entanto, já estavam a roubar tudo para trás, como eu vos disse. Eu tinha todos os upgrades, não é? E comecei a reparar que os upgrades anteriores já estavam a ser roubados, que as imagens que eu tinha integrado já estavam a ser roubadas, que os meus desenhos já estavam a ser roubados, não sei o que, não sei mais. Foi feito planificadamente. E uma das coisas que eu vos lembrei foi que essa notícia, quando ela agora aparece aqui, sei que será ela, é que tinha aterrado no aeroporto militar de Tiros, que é o aeroporto militar que nós temos aqui próximo de Lisboa, e temos acho que aqui um também do outro lado do Rio, mas geralmente é ali que se aterram as comitivas oficiais e não sei o quê. E este que estou agora a falar ao sábado, dia 28, ia aqui outra vez para Porto de Lisboa. Como uma vez também apareceu aí o rei Gustavo com dois jatos, não é? Também aterrou em Lisboa, passou-me por cima da cabeça. E tiveram a habilidade de sincronizar a coisa tal, porque havia ali um portão de ferro no Mené, onde eu ia a descer a rua, naquele precisamente quando me passam os jatos por cima, que eu vejo uma ressonância, me parecia tinha-me deitado não uma bomba, um tiro, porque aquilo com o barulho entrou, parecia um ricochete no portão do Mené, pim, estavam a atingir. Que é muito engraçado, não é? Eu na minha cidade a passear e levar como um efeito sonoro real desta natureza. Eu gosto do Rei Gustavo, acho eu. Nunca tive nada contra, pelo contrário, acho eu. Também não o conheço, nunca falei com ele. Dos Chaves, não é? Nem sei porque aquilo ali, o ângulo de visão ali é muito fechado. Por causa dos prédios, nem vi se eram Chaves, deve ser Chaves, não é? Mas há pouco tempo, há umas semanas, andava aí no meio desta vossa ilusão global das guerras ucrânias, não sei o quê, davam para aí uma história com os Chaves, uns novos Chaves e vendas de Chaves e não sei o quê. Não é? Vocês são diabólicos. Estou a falar de Chaves como caças, não é? A gente conhece, a maior parte das pessoas deve conhecer os Chaves de... Nunca foi uma marca muito divulgada aqui, mas havia, sempre houve Chaves aqui. Portanto, as pessoas conhecem Saab, os carros, mas os Chaves, a fábrica também fabrica caças. É uma fábrica europeia hoje em dia, não é? Porque faz parte deste concerto alucinado nazi, mas sempre fabricaram caças, só eu. Não é? O Land Cooper pilotava Saabs, acho eu, não é? O Land Cooper não era um herói daquela terra. Não sei, já não é. Bom, estou a falar de caças. Últimas imagens que estava a ir embora foi em Paris. Estou a falar de Nicole agora, desta vossa construção. Dos frufrus. E queríamos, eu estou a escrever este texto há 3 dias já, nesta encafiar as unhas e os dedos. Tal é a vossa infâmia persecutória nazi e o vosso afronta. E depois aparece em Paris com duas filhotas dela, acho eu, que são duas filhotas dela, né? Em que a filhota, uma delas, discretamente, figura como uma faca que está a ser apontada à Nicole. Portanto, isto parece, se calhar, esta passagem dela por cá, se passagem dela por cá, capaz de ter havido qualquer aqui pressão diplomática francesa. Por causa desta história dos Moulin Rouges e dos Moulin Rouges, são moinhos vermelhos, não é? Se eu meter carne humana de crianças, por exemplo, num moinho de espremer, fica um moinho vermelho. É um dos entendimentos possíveis. Como se ela tivesse ameaçada, e havia uma fila de pessoas no passeio, não sei o quê, e elas estavam assim, como postas à margem. Então, se calhar, obrigaram-na a fazer não sei o quê. Não é? Agora, pelo Moulin Rouge filme, aquilo tem a identidade de uma mulher de uma casa de um elefante. Não é? Uma casa belíssima no filme, onde ela habita. É um elefante gigante e depois tem o cesto dos elefantes. É a casa dela em si, uma coisa monstruosa no filme. É bonito. Mas é uma identidade de um elefante. De um grande elefante. De uma casa do grande elefante. Estamos a falar a quem em França?
qualquer factual com o rei Gustavo no princípio deste crime, como eu já contei, que apareceu aí, acho que foi nos jornais impressos. Era uma história, ele estava com dois telemóveis na mão, como se tivesse alguém telefonado ao trem, mas tinha havido um problema, porque parecia que a mensagem não tinha chegado, o telefonema, ou pior, que a pessoa teria acontecido, a pessoa que ia telefonar, ou que ele estava a receber um telefonema, uma coisa até de família, tinha esse tom. Isso é uma peça enigmática disposta nos primeiros anos pós 9/11. Portanto, há razões sempre, senhores, para perceber as linearidades, mesmo fragmentárias e com saltos no tempo, porque há peças que são dispostas, como há outras também do tempo do casamento, não é? De uma das filhas dele e não sei o quê, com as craveras descentradas e os padrões e o Braille da China. Isto é sempre do além, mas isto é real. Real no sentido, são factos que foram construídos desta forma nos mídias, meus senhores. É diabólico tudo isto. Cada vez pior, cada vez mais agressivo contra muitos, na vossa arrogância persecutória nazi. Estes crimes de impedimento, o honor, desde ontem também não é reconhecido agora como hotspot relativamente ao Cubo. Isto não pode ser. Quem prende quem? Todos os dias isto, todos os dias sequestro, refém, roubos, à canzana, proteção de interesses de terrorismo mundial. Aqui às 22h20 e tal, de sábado, tem alguém a sair, já vai cá foder as ligações disto, consegui ligar momentaneamente, agora na exposição, ligar momentaneamente via o hotspot e deixou. Veio cá preparar um código para foder esta merda toda. Estes filhos da puta presos, foda-se. Quero de vez o respeito integral dos direitos constitucionais, humanos e das leis de propriedade neste país de ladrões e assassinos de crianças. Vídeos, tornei-vos a dizer, isto é um crime de cerco, refém e roubo tecnológico dentro de um crime de escravaturas com um filho do qual eu nada sei. Que estes filhos da puta presos, acusados de suspeita do assassinato do meu filho do qual nada sei desde 2007. Deixar-vos brincadeiras, seus filhos da puta. Vêm para aqui e controlam isto remotamente. Roubaram os vídeos todos, como vos disse. Não brincar com quem é o filho da puta terrorista. Quem prende quem é o cabalhão?